A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho com vocês algumas reflexões sobre a fé cristã e a vida espiritual. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 10 maneiras de ouvir a voz de Deus e saber que Ele falou comigo. Muitas vezes, nós queremos saber o que Deus quer de nós, qual é a sua vontade para as nossas vidas, como Ele nos orienta e nos consola nas horas difíceis. Mas como podemos reconhecer a sua voz entre tantas outras vozes que nos cercam? Como podemos ter certeza de que Ele está se comunicando conosco e não estamos apenas imaginando coisas? Bem, a primeira coisa que precisamos entender é que Deus é um Deus pessoal, que se revela aos seus filhos e filhas de diversas formas. Ele não é um Deus distante e silencioso, mas um Deus próximo e falante. Ele nos ama e quer se relacionar conosco. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e nos deu a capacidade de ouvir e entender a sua voz. Mas como Ele fala conosco? Bom, aqui estão 10 maneiras que eu encontrei na Bíblia e na minha experiência pessoal. 1. Através da sua palavra escrita. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Nela, encontramos a sua história, os seus ensinamentos, as suas promessas, os seus mandamentos, os seus exemplos, os seus planos. A Bíblia é a fonte primária da voz de Deus para nós. E através dela que podemos conhecer o seu caráter, a sua vontade, o seu amor. Por isso, devemos ler, estudar, meditar e aplicar a sua palavra em nossas vidas. Como diz o salmista, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. 2. Através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador que Jesus prometeu enviar aos seus discípulos depois da sua ascensão. Ele é o zelo da nossa salvação, o penhor da nossa herança, o guia da nossa santificação. Ele habita em nós e nos ensina todas as coisas. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos lembra das palavras de Jesus. Ele nos dá dons e frutos espirituais. Ele nos inspira e nos capacita a fazer a obra de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele fala conosco em nosso íntimo, em nossa consciência, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas impressões. Ele confirma ou corrige o que ouvimos de outras fontes. Ele nos dá paz ou inquietação diante das nossas decisões. Ele nos dá sabedoria e discernimento para julgar todas as coisas. Como diz Paulo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 3. Através da sua criação. Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele fez os céus e a terra, o sol e a lua, as estrelas e os planetas, os animais e as plantas, os homens e as mulheres. Tudo o que existe foi feito por Ele e para Ele. Tudo o que existe revela a sua glória, o seu poder, a sua sabedoria, a sua bondade. Tudo o que existe declara o seu louvor. Podemos ouvir a voz de Deus na beleza da natureza, na ordem do universo, na diversidade da vida, na complexidade do corpo humano. Podemos ver os seus atributos refletidos em suas obras. Podemos sentir a sua presença em sua manifestação. Como diz Davi, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. 4. Através da sua providência. Deus é o soberano de todas as coisas. Ele governa e sustenta todas as coisas pelo seu poder e pela sua palavra. Ele controla e dirige todas as coisas pelo seu propósito e pela sua graça. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Ele intervém na história e na vida das pessoas para realizar os seus planos e cumprir as suas promessas. Ele age de forma extraordinária e milagrosa, ou de forma ordinária e natural. Ele usa pessoas, circunstâncias, acontecimentos, situações, para falar conosco e nos mostrar o seu cuidado, o seu livramento, a sua correção, a sua bênção. Podemos ouvir a voz de Deus nos sinais e nas sincronicidades, nas portas que se abrem e nas que se fecham, nas oportunidades e nos desafios, nas alegrias e nas tristezas, nas vitórias e nas derrotas. Como diz José, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. 5. Através da sua igreja. Deus é o Pai de uma grande família, que é a Igreja de Jesus Cristo. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos adotou como seus filhos e filhas. Ele nos uniu como irmãos e irmãs em Cristo. Ele nos deu dons e ministérios para edificar uns aos outros.
Ele nos ordenou amar uns aos outros como Ele nos amou. Ele nos enviou ao mundo para sermos sal e luz. Ele nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Podemos ouvir a voz de Deus na comunhão dos santos, na pregação da palavra, na celebração dos sacramentos, na oração coletiva, na adoração conjunta, no serviço mútuo, na evangelização compartilhada, na disciplina fraterna, no conselho sábio, na exortação amorosa, na correção gentil, no encorajamento mútuo. Como diz o autor de Hebreus, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. 6. Através da sua voz audível. Deus é um Deus que fala. Ele falou com Adão e Eva no jardim do Éden. Ele falou com Noé sobre o dilúvio. Ele falou com Abrão sobre a aliança. Ele falou com Moisés na sarça ardente. Ele falou com Samuel no templo. Ele falou com Davi através do profeta Natã. Ele falou com Elias no monte Horebe. Ele falou com Isaías no ano da morte do rei Uzias. Ele falou com Jeremias antes de ele nascer. Ele falou com Daniel na cova dos leões. Ele falou com Jesus no batismo e na transfiguração. Ele falou com Paulo no caminho de Damasco. Ele falou com João na ilha de Patmos. E ele pode falar conosco hoje, se ele quiser. Podemos ouvir a voz de Deus em nosso ouvido, em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Podemos ouvir a voz de Deus como um som suave e delicado, como um trovão forte e poderoso, como uma música doce e harmoniosa, como uma palavra clara e precisa. Podemos ouvir a voz de Deus quando menos esperamos ou quando mais precisamos. Como diz Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. 7. Através dos seus sonhos e visões. Deus é um Deus que revela coisas ocultas aos seus servos e servas. Ele revelou a Abrão o destino dos seus descendentes em um sonho. Ele revelou a Jacó a escada que ligava o céu à terra em um sonho. Ele revelou a José o significado dos sonhos do faraó em um sonho. Ele revelou a Davi os seus planos para o seu reino em um sonho. Ele revelou a Daniel as profecias sobre o fim dos tempos em sonhos e visões. Ele revelou a Pedro a visão dos animais impuros em uma visão. Ele revelou a Paulo o homem da Macedônia em uma visão. Ele revelou a João o Apocalipse em uma visão. Ele pode revelar coisas a nós hoje, se ele quiser. Podemos ouvir a voz de Deus em nossos sonhos e visões, quando estamos dormindo ou acordados, quando estamos relaxados ou concentrados, quando estamos meditando ou orando. Podemos ver imagens, símbolos, cores, números, letras, pessoas, lugares, situações, que nos transmitem uma mensagem de Deus. Podemos ter sonhos e visões que nos alertam, nos orientam, nos confortam, nos animam, nos desafiam, nos confirmam. Como diz Joel, e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 8. Através dos seus anjos. Deus é o Senhor dos exércitos celestiais. Ele tem milhares de anjos ao seu serviço. Ele envia os seus anjos para proteger, ajudar, livrar, guiar, instruir, anunciar, adorar. Ele usa os seus anjos como mensageiros da sua vontade e da sua graça. Ele permite que os seus anjos se manifestem aos seus escolhidos em momentos especiais e decisivos. Podemos ouvir a voz de Deus através dos seus anjos, que podem aparecer como seres celestiais ou como pessoas comuns. Podemos encontrar os anjos de Deus em situações de perigo ou de bênção, de dúvida ou de fé, de tristeza ou de alegria, de guerra ou de paz. Podemos receber dos anjos de Deus palavras de advertência ou de confirmação, de juízo ou de misericórdia, de promessa ou de cumprimento. Como diz o salmista, pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. 9. Através dos seus servos e servas. Deus é o Deus que chama e capacita pessoas para serem seus instrumentos e representantes. Ele chama e capacita profetas e profetisas para proclamarem a sua palavra e denunciarem o pecado. Ele chama e capacita sacerdotes e sacerdotisas para oferecerem sacrifícios e intercederem pelo povo. Ele chama e capacita reis e rainhas para governarem com justiça e paz. Ele chama e capacita apóstolos e apóstolas para testemunharem do evangelho e fundarem igrejas. Ele chama e capacita pastores e pastoras para cuidarem do rebanho e ensinarem a doutrina. Ele chama e capacita mestres e mestras para explicarem as escrituras e instruírem os discípulos.
Ele chama e capacita evangelistas e evangelistas para pregarem as boas novas e converterem os pecadores. Ele chama e capacita diáconos e diaconisas para servirem aos necessitados e assistirem aos pobres. Podemos ouvir a voz de Deus através dos seus servos e servas, que podem ser líderes ou membros da igreja, amigos ou desconhecidos, familiares ou estranhos. Podemos receber deles palavras de conhecimento ou de sabedoria, de profecia ou de interpretação, de cura ou de libertação, de fé ou de amor. Como diz Pedro, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 10. Através do seu Filho Jesus Cristo. Deus é o Pai que enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvar os pecadores. Jesus Cristo é a palavra eterna que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Verbo vivo que expressa o pensamento e o sentimento de Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível que revela o seu rosto e o seu nome. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens que nos reconcilia com Deus. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé que nos aperfeiçoa em Deus. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega que resume tudo em Deus. Podemos ouvir a voz de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que é o centro e a fonte de toda a revelação divina. Podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo, que é a encarnação e a manifestação de Deus. Podemos amar a Deus através de Jesus Cristo, que é a graça e o amor de Deus. Como diz João, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Essas são as 10 maneiras de ouvir a voz de Deus e saber que Ele falou comigo. Mas lembre-se, nem todas elas são igualmente frequentes ou confiáveis. Algumas são mais comuns e outras mais raras. Algumas são mais claras e outras mais obscuras. Algumas são mais objetivas e outras mais subjetivas. Por isso, devemos sempre testar tudo e reter o que é bom. Devemos sempre comparar tudo com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Devemos sempre pedir a orientação do Espírito Santo, que é o nosso mestre interior. Devemos sempre buscar a confirmação da igreja, que é o nosso corpo espiritual. Devemos sempre glorificar a Deus em tudo, que é o nosso fim último. A propósito, responda a essa pergunta. Você quer pregar a palavra de Deus com mais confiança, clareza e poder? Você quer ter um guia prático e completo para preparar seus sermões e mensagens? Você quer ter acesso a uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria para compartilhar o Evangelho? Se você respondeu sim a essas perguntas, então você precisa conhecer o e-book 365 Esboços para Pregar a Palavra de Deus. Esse e-book é um material exclusivo e inovador que vai te ajudar a pregar com mais eficácia e profundidade. O e-book 365 Esboços para Pregar a Palavra de Deus é um produto digital que contém um esboço para cada dia do ano, baseado em textos bíblicos selecionados e comentados. Cada esboço tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e uma aplicação prática. O e-book 365 Esboços para Pregar a Palavra de Deus é um recurso indispensável para quem quer pregar com mais autoridade, relevância e unção. Com esse e-book, você vai ter em suas mãos um material rico e diversificado, que vai te auxiliar na preparação e na apresentação de seus sermões e mensagens. Não perca essa oportunidade única de adquirir o e-book 365 Esboços para Pregar a Palavra de Deus por um preço especial e com garantia de satisfação. Clique no link da descrição e faça o seu pedido agora mesmo. Você vai receber o seu e-book em seu e-mail em poucos minutos. Aproveite essa chance de transformar a sua vida e a vida das pessoas que ouvem a sua pregação. Peça já o seu e-book 365 Esboços para